Fala, galera, empate colorado, né? E um empate que frustra um pouquinho, né? Eu acho que essa história de render, de desempenho, de jogar bem, tudo isso, né, tem acontecido, embora ontem, de fato, eu não achei que tenha sido um jogo tão linear assim, tão bom assim, né? Eu acho que foi um primeiro tempo ok, né? E um segundo tempo que o Inter foi mal, né? E o Remo é uma equipe, com todo respeito, muito frágil, né? Muito parecido com o jogo que foi o Atlético Paranaense, né? Então tem jogos que não adianta jogar bem, tem jogos que tem que ganhar, né? E esse era o jogo para ganhar, né? Isso que incomoda um pouco, né? Por mais que o primeiro tempo, né, rendeu, criou chance, né, o toque de bola bem, pressionando o adversário, né, empurrando o adversário para trás. Tudo isso, né, a gente não livra da análise. Só que tem que traduzir isso em resultado, tem que traduzir isso em vitória, tem que pontuar no campeonato. Né? Ontem era claro que era muito mais importante vencer o jogo do que render e não conseguir ganhar. E ainda levando em conta a ressalva que o Remo é um time, né, de novo, muito frágil, né, muito pobre tecnicamente, com todo respeito. Né, e essas coisas a gente leva para os grenais, a gente leva para a sequência, porque, né, se pegar do macro Atlético Paranaense e Remo, a gente fez, né, um ponto, quando era para fazer seis, né, digamos assim. Mas sobre o jogo, né, o primeiro tempo que o Inter desempenha, né, pressiona, marca alto, rouba a bola no campo de ataque, transita bem, com velocidade, com aparecendo no espaço, faz o gol cedo. Tudo isso é verdade, né? Mas aí as velhas falhas individuais nos tiram, né, do jogo, do prumo. Né? Dessa vez o Rocher numa falha, né, incrível. Né? O sistema defensivo como um todo, ele não está ruim, né? Porque o Inter compacta bem, né? Se defende bem, mas sempre falha no ponto de vista individual, e aí principalmente no miolo da zaga, né, Mercado e Félix Torres, ou Juninho e Mercado, ou, né, independente dos zagueiros, né, é nítido, é claro, é cristalino que a gente precisa de zagueiro. E ontem teve mais a falha do goleiro ainda, né? Então assim, e aí vai para um segundo tempo em que a gente, bom, agora vamos, né, buscar o jogo de novo para vencer, para pontuar. E aí o Inter arrefeceu, né? E eu acho que passa muito também por um pré-Grenal. Eu acho que o time deu uma caída assim animicamente, né, fisicamente também, mas acho que não é uma queda física. Primeiro, né, o cognitivo, tipo, vamos dar uma segurada. Isso não adianta, isso existe, a gente sabe que existe, né? Porque tem um pré-grenal ali. Só que esses pontos fazem falta, né? Eu acho que essa mentalidade, o Inter sempre acaba morrendo, perecendo nos campeonatos brasileiros por essa mentalidade, né? De dosar em algum jogo, de achar que vai ganhar naturalmente, de achar que as coisas acontecem naturalmente, porque tem um outro jogo mais importante ali na frente. Depois a gente recupera, sabe? E faz falta, não adianta, né? Esses pontos, repito, aí olhando pro macro de novo. Remo e Atlético Paranaense, nesse recorte, tu fazer um ponto é muito pouco, né? Isso faz falta depois, isso pesa depois, tem que estar correndo atrás, tem que pegar jogo grande, tem que ganhar fora. Né? Então ontem a gente perdeu uma oportunidade muito boa de pontuar, de sair do atoleiro da zona de rebaixamento, de passar pelos grenais fora da zona de rebaixamento. Agora a gente vai passar pelos grenais dentro da zona de rebaixamento, isso tem um peso. Né? Enfim, né? E aí já projetando o Grenal, né? Eu espero que seja o anímico do primeiro tempo, não do segundo tempo, e obviamente o Grêmio, né, te impõe muito mais do que o Remo, né? E aí também das escolhas do treinador, acho que definir, eu acho bom o trabalho do Pesolano, mas algumas coisas ele precisa definir. O Bruno Gomes é lateral ou é volante, né? Ontem ele disse que o Aguirre é titular. Lá no início do trabalho eu tinha dito que eu preferia o Bruno Gomes de volante, mas ok, ele tava na lateral e fazia aquela saída de três, o Pesolano começou a usar ele na saída de três muito bem. Embora ontem ele tenha sido volante também, e também fez a saída de três pro Aguirre entrar, né, soltar um pouquinho mais pro meio campo, mas aí sabe, não sei se teve a mesma dinâmica, o Remo é muito fraco, então não é parâmetro. Então não sei o que ele vai fazer pro Grenal. Eu iria ainda com o Bruno Gomes de um lado e o Ronaldo, né, de volante. Mas, ao que tudo indica, né, ele não vai tirar o Bruno Gomes do time e já disse que o Aguirre é titular, então, né, ao que tudo indica, a gente vai ter essa mesma escalação. Né? E vai ser um outro tipo de jogo, um jogo mais guerreado. Eu espero principalmente que o anímico seja o do primeiro Grenal. Né? Já projetando o Grenal, não tem como a gente não projetar o Grenal. Né? Então eu quero fazer mais conteúdo sobre isso antes do jogo. Né? Um Grêmio também que não, né, não teme, não deixa a gente temer tanto assim. Só que o que a gente tá mais temendo, não temendo, né, mas o que a gente tá mais preocupado é com a nossa defesa,
do que propriamente o time do Grêmio, né? O time do Grêmio não impõe também tanta, né, meu Deus, como tá jogando o Grêmio. O Grêmio tá bem aquém do que poderia, digamos assim. Porém, a nossa defesa, o nosso miolo de zaga e o nosso goleiro agora pré-Grenal não inspiram confiança nenhuma, né? E isso é uma coisa a trabalhar, né? Então é isso, vamos pro Grenal. Nos vemos mais aqui uns videozinhos antes do Grenal pra gente falar sobre o jogo, falar como eu espero o Inter, como que eu espero o Grêmio, mas enfim, né? É torcer para que o Inter reaja, né? Passe por esses Grenais e reage no Campeonato Brasileiro, né? Que não adianta, repito, não adianta jogar bem e não pontuar, não pontuar.